Isso. Vamos orar. Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, bendizer ao Senhor por mais essa noite. Muito obrigado. Queremos te dar glórias, queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez, tens feito e pela tua bondade. Fala com a gente nessa noite, ministra aos nossos corações, aqueles que estão vindo, traga-os em paz. A quem já chegou, que teu Espírito Santo possa ministrar aos corações e trabalhar na vida de cada um. Eu oro, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu assento. Hoje a gente vai estar falando sobre os livros poéticos. Para quem está vindo hoje, tem além do Murilo mais alguém primeira vez? Não, né? A Josi. Mas você assistiu a aula lá, né, Josi? Tá, a gente fez um resumão semana passada, para quem não veio. Eu botei hoje, eu esqueci de colocar. Aí coloquei hoje, lá para o pessoal estar assistindo, tá? Para quem não veio, eu postei aí no grupo, postei em todos os lugares no YouTube. A gente fez um aulão, tá? Falando sobre o que mesmo que a gente falou? Semana passada? Olha, quem não veio sabe mais do que quem veio, hein? Que bênção! Sobre o Pentateuco e sobre os livros históricos, que são divididos em 3 classes, que são... Isso aí, viu? Teocrático, monárquico e restauração. É bom que o pessoal sabe tudo aqui, melhor... É ou não é, Regiane? Melhor turma de bibliologia do planeta inteiro, das galáxias, e a gente está aí estudando. Então, semana passada nós falamos sobre isso e demos aí um panorama geral do que aconteceu. Tá? Para quem não entregou o trabalho, a sua corda está no pescoço, mas vou deixar você entregar semana que vem. Tá? Quem está faltando entregar? Gabi, já entrou assim, filho, já. Tô brincando. Não, tô brincando. Vai perder ponto. Esse negócio de estar pronto, mas estar em casa eu conheço. Eu também já fiz muito isso. A professora sempre acreditava também. E aí... Mas hoje a gente vai falar sobre os livros poéticos, tá? E os livros poéticos, eles são divididos em quantos livros? Vocês não sabem, né? Porque vocês estão vindo hoje para assistir. Então... Os livros poéticos são divididos em basicamente 5 livros, que são os livros de Jó, depois o livro de Salmo, ou Salmos, depois o livro de Salomão, os livros, né, que se divide em Cantares de Salomão e Provérbios. Tem mais algum livro que Salomão escreveu? Tem, Eclesiastes, tá aí, ó, Eclesiastes, tá? Algumas pessoas, não são todas, tá? É nessa ordem mesmo. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esqueci a ordem, mas é isso aí. Mas o que acontece? Se algumas pessoas, não são todas, tá? A minoria faz isso, mas também algumas vezes você pode ver o livro de Lamentações de Jeremias também passeando por aí, mas é raro. Se algumas pessoas você vê, não fica tão assustado não. Lamentações de Jeremias, ele está incluso ainda aí na parte de profetas maiores, não por ele ser um livro grande, mas justamente por ter sido escrito por Jeremias, que foi um livro grande, tá? E aí essa pergunta é boa para a gente começar. Por que o justo sofre? Quem arrisca? Para se aperfeiçoar, gostei dessa. Mas qual? O que houve, Carol? Tá tão longe aí, longe das amigas, longe... Mas não tem problema não, isso aí é normal. Longe das amigas, das pessoas. Por que o justo sofre? O que vocês acham? Para se aperfeiçoar é uma boa resposta. Mas por quê? Tá difícil, hoje vocês estão acordando ainda, né? Estão fazendo aula. Até que não é justo sofre. Essa é boa também. Porque as pessoas acham que a gente, depois que vira crente, se torna um homem blindado, uma mulher blindada e nunca mais nada de ruim vai acontecer, né? Só que na verdade não é isso. Teve um pastor muito doido que pregou aqui no último domingo que falou um pouco sobre isso, sobre as adversidades que a vida traz pra gente, né?
Ele falou sobre como que grandes homens de Deus passaram por situações de aflição, passaram por situações de dificuldade, passaram por momentos em que eles, mesmo obedecendo à vontade de Deus, mesmo conhecendo e querendo viver, e até mesmo obedecendo ao Senhor, eles passaram por dificuldade. E a gente percebeu que todos os grandes homens de Deus que passaram por algum momento de dificuldade ou tempestade na vida, e esse momento foi direcionado por Deus, todos eles que passaram pelo processo, eles tiveram uma vida muito melhor depois do processo. Foram elevados, a régua subiu. E quando a gente olha para o livro de Jó, a gente vê a mesma coisa. A gente não sabe, eu não sei se aqui vai estar falando, mas a gente não tem uma ideia de quanto tempo, quantos dias, meses, eu já ouvi algo em torno de 9 meses, alguns dizem 1 ano, do período de sofrimento de Jó. Mas a gente não tem nenhuma data assim confirmada, tá, sobre isso. Alguém mais quer dar alguma sugestão por que o justo sofre? Para aperfeiçoamento, para a glória de Deus. Você acredita que você sofre para a glória de Deus também ou não? Claro, Jesus sofreu para a glória de Deus. A gente sofre. Desculpa, tanto justo quanto injusto. Vocês combinaram a resposta, vocês dois combinaram a resposta, que ela falou a mesma coisa. A diferença é que eu falo que um ser levado pelo fogo, um serve para purificação, o outro serve para ser queimado e destruído. Mas tanto um quanto o outro recebe o mesmo fogo, a mesma provação. Que a minha fala que não tem uma diferença com o sol para o justo e o sol para o injusto. Mesma coisa também. Eu pego todas as vezes que o povo de Deus diminuiu na situação, tanto aqueles que não estavam cometendo, não estavam cometendo, pagavam o mesmo preço. A diferença está em você confia, em você coloca a sua mão. E a Bíblia fala que o justo ele viverá pela fé. O justo vive pela fé. A gente... Eu quero desmistificar algo, né, que tem sido muito falado aí, de que o justo, a gente não foi feito para sofrer, e realmente não fomos, tá? Nós não fomos feitos para sofrer, nós não fomos criados para passar por lutas, a gente vive muitas coisas por causa do pecado, consequência do pecado. E é interessante que quando a gente pensa sobre a consequência do pecado, nós precisamos perceber algo muito forte, porque quando Adão e Eva pecaram, quando Deus veio trazer o juízo, é muito interessante isso. Eu estava ouvindo um homem chamado Tassos Licurgo falando sobre isso. Deus abençoe, filho. Tassos Licurgo falando sobre isso, e ele trouxe uma revelação sensacional, eu nunca tinha percebido. Mas o que acontece? Quando o homem caiu e Deus foi trazer juízo, ele trouxe primeiro sobre quem? A serpente. E aí a serpente foi punida, sim ou não? A serpente foi punida, a Bíblia diz que ela foi punida lá, que ela ia rastejar o resto da vida e tal. Tá? E depois a segunda, quem sofreu a consequência? A mulher. E a mulher sofreu a consequência? Sofreu diretamente. O que aconteceu com ela? Dores de partos intensificadas. Tá? Algumas pessoas acreditam que não tinha dor de parto. Não tem como você multiplicar zero por zero. Então havia algum limite de dor que a mulher sentiria. Afinal de contas, tem um ser saindo dentro da mulher. Então, só que por causa do pecado, essa intensidade aumentou muito mais. E quando o homem pecou, qual que foi o juízo de Deus? Terceiro, que no caso, primeiro foi a serpente, depois a mulher e depois o homem. Qual que foi a punição que Deus trouxe para o homem? Não trouxe. Você pode reparar. Quando o homem ele vai ser punido, Deus desvia a ira. Não cai sobre o homem. Pode ir lá, se eu não me engano, em Gênesis 2:23. Fala sobre isso. Que Deus amaldiçoou a terra. Caiu sobre a terra. E aí Deus vai e diz o seguinte: olha, a terra vai produzir abrolhos, vai produzir ervas daninhas. A terra é maldita, Adão, por sua causa. E aí é como se Deus dissesse: com você eu trato depois. E aí a justiça, lógico que veio, a consequência veio, todos nós morremos e sofremos por causa do pecado, mas o juízo que deveria ter vindo sobre o homem, veio sobre Jesus na cruz do Calvário.
E aí eu achei isso muito forte. Até no sofrimento Deus revela a sua glória, porque se Jesus não sofresse lá, a gente hoje não poderia estar aqui. Então muitas vezes o justo, ele sofre para revelar a glória de Deus também. Aquela parte que fala que ele ia cultivar a terra, ele ia viver da suor do seu rosto, ele não seria... Eu acredito que não seria assim. Eu acredito de um erro. Se você, por exemplo, você escolhe uma coisa para comer, e aquilo está lá na vitrine, você escolheu para comer, aquilo está muito amargo, você foi amaldiçoado, aquilo é consequência da sua escolha. Essa que é a diferença, a consequência da sua escolha. A Bíblia fala sobre a questão de, não no sentido de justo e injusto, mas pela sua semeadura é aquilo que você vai colher. Consequência. E aí a gente precisa entender, eu acredito, que a consequência veio muito mais pesada, porque a terra se torna maldita e aí ela precisa agora ser cultivada e trabalhada para poder gerar os frutos, tá? A Bíblia fala que antes de Noé, antes do dilúvio, tinha chuva? Como é que era regada as plantas? A Bíblia diz que subia um orvalho da terra e esse próprio orvalho preparava todas as coisas e a terra multiplicava. Então eu penso que haveria de acontecer alguma coisa. Eu ouvi alguém certa vez dizer que nós nascemos para ser vegetarianos, porque todas as plantas, as frutas, estava tudo prontinho lá. Não ia haver necessidade de comer carne, porque era muito mais saudável. A gente sabe que é, né? Mas a gente precisa também da proteína. Então a gente fica assim, você que é vegetariano aí, continua que sobra mais boi para a gente comer. É interessante a pessoa entender o seguinte, que a pessoa não pensa que o trabalho foi por causa do pecado. Não tem nada a ver. Algumas pessoas acreditam que o trabalho é maldição, mas não é. Não é não, gente, pode ficar tranquilo, o trabalho não é maldição. Você trabalhar mais, aí é outra coisa. O trabalho seria um fator diferente. Porque lá no Éden também, Adão ele tinha que trabalhar. Por quê? Porque ele tinha que colher, ele tinha que sair do ambiente dele. Entendeu? Essa que é a questão. E a Bíblia fala que o próprio Deus trabalha. Até hoje ele trabalha. Meu pai trabalha até hoje. Exatamente. Não é maldito. E, por exemplo, quando os animais... Você acredita que tem muito animal extinto, sim ou não? Tem muito animal extinto. Deus, quando criou lá, falou assim, Adão, tem nada para fazer aí, bota nome nos bichos. Imagina, vindo na filinha, você trabalhando o dia todo lá. E você olha, vaca tem cara de vaca, você já viu? Vaca não tem cara de cachorro, né? Então, assim, imagina. Essa vaca, eu vou botar o nome de baleia. Aí não rola. Então, mas o justo sofre, gente, basicamente é para a glória de Deus, tá? E Deus, ele tem, não é que ele tenha prazer no sofrimento, mas ele tem... como é que fala a palavra? Propósitos no sofrimento. Obrigado, Melo. Propósitos no sofrimento. Às vezes é para trazer a pessoa para perto, às vezes é para fazer ela sacudir e atentar para alguma coisa, às vezes é para tirar ela de uma zona de conforto, tá? Então a gente precisa entender qual que é a vontade de Deus. Como eu falei no último domingo, existem pessoas que entram para dentro de um sofrimento por decisão própria. É um caso. Tá? E aí tem que clamar a Deus por misericórdia para depois da pessoa mudar de vida, Deus tirar, né? Então, assim, tem que clamar por misericórdia. Agora, quando nós sofremos por causa da vontade de Deus, sempre tem um propósito específico. A gente não enxerga no momento que está passando, mas depois a gente começa a perceber e a entender. O salmista diz, foi para o meu sofrimento que eu tive, ou melhor, foi para o meu benefício que eu tive grande sofrimento. E aí a gente percebe que existe isso. E as pessoas acham que os cristãos não passam por sofrimento ou não vão passar por luta. Isso é misticismo puro, gente, porque a gente é perseguido. E vou falar algo a mais. A tendência somos nós sofrermos mais que os outros. Porque é muito mais fácil você andar de acordo com o que o mundo está ensinando do que você ir contra, concorda? Quando você vai contra, princípios e valores estão sendo estabelecidos e você vai arrumar problema na rua. A Regiane trabalha com venda lá. Se ela começar a mentir, porque todo mundo faz,
fica fácil. Agora, se ela começar a falar a verdade, são as crianças lá, começar a falar a verdade, começar a questionar a atitude das outras pessoas, ou às vezes nem questionar, se ela se posicionar como uma mulher de Deus lá, pronto, já vai arrumar problema para a cabeça. Então a gente precisa entender isso. A tendência somos nós passarmos um pouquinho mais de dificuldade que os outros. Mas qual que é a diferença principal? Os outros não têm Deus para sustentá-los. Nós temos. Nós temos Deus que nos sustenta, que nos carrega, e temos a promessa de Deus sobre nós, tá? Então o livro de Jó significa ir voltando-se sempre para Deus, tá? Iov, que fala aí no hebraico, e as características do personagem. Ele é um personagem real, no sentido de literal, tá? Espiritualmente maduro, pai de muitos filhos, rico e de grande influência, sacerdote para a sua família, marido amável e sábio, líder sábio, produtor agrícola, descendente de Esaú, e viveu mais 140 anos. Essas aí são as características de Jó. Tá? Esse real aqui, na verdade, a gente que acredita que ele é real, não sei se ele é de linhagem real, tá? Tá com R maiúsculo aqui, eu acho que é linhagem real. Mas tá aqui as características de Jó. Apesar dessas características, a gente entende que Jó, ele tinha um defeito. Vocês já leram o livro de Jó? Já. A pergunta que se faz é, nossa, a gente tem que ter afirmação, tem que ter a paciência de Jó. Mas vocês conseguem perceber no livro de Jó um defeito que ele tem? Ou não? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Oi? Fala, Priscila. Então pensa alto com a gente, velho. Vocês estão com medo de responder, gente? Ô, gente, fica com medão. Muitas perguntas. Eu penso que Jó era soberbo um pouquinho orgulhoso, um pouquinho altivo. Nossa, já falei 3 defeitos. Não, mas é tudo engloba uma coisa só. Não, porque tudo faz disso. Por quê? Ele tem um momento no livro dele que ele fala assim: eu sou justo e eu quero ver quem me diz contrário à minha justiça. Eu acordava cedo e fazia as coisas para os meus filhos, mesmo sem eles terem feito. Ou seja, ele acreditava que a justiça dele traria apenas coisas boas e não traria sofrimento. Então essa atitude de pessoas que acreditam que por fazerem muita coisa não passarão por sofrimento ou estão no lugar acima dos outros, isso é pecado. Isso se torna um erro. Imagina eu como pastor começar a falar contra as ovelhas. Gente, porque eu estou aqui todo dia. Eu dou aula de bibliologia, eu dou aula na escola dominical, eu visito as pessoas, eu estou na oração. Imagina eu começar a falar isso com um ar de superioridade para vocês. Como é que vocês vão ficar? E aí de repente acontece algum problema comigo. Sei lá, me dá um câncer, está amarrado, repreendido, alguma coisa. Ou alguma doença grave acontece. Aconteceu com Jó. E aí qual que vai ser a tendência? Mas eu era pastor. Eu dava aula na escola dominical. Mas eu ajudava e visitava as pessoas. Tem um momento que algum dos amigos de Jó falou o seguinte: você animava muitas pessoas com as suas palavras. Agora que você está precisando, você não consegue se animar. Para a gente perceber como que era a vida dele. Então a gente percebe, queridos, que muitas coisas, às vezes, geralmente, né? Deus, quando nos coloca em algum momento de dificuldade, é para provar o nosso coração. Porque Ele já sabe quem a gente é. Só que existem coisas na nossa vida que nem a gente percebe. Você conhece gente soberba e arrogante que, assim, na cabeça dela ela é tranquilona. Mas quando você olha, você fala: rapaz, isso aqui é loucura que está fazendo. Quanto tempo Jó começar a peleja? Dizem que foi entre 9 meses e 1 ano. Mas não tem nada certo. Não se sabe, não tem como. Mas dizem que foi entre 9 meses e 1 ano. Filho, eu vou usar. Não pode agora não. Vai brincar com outras coisas lá, eu estou no meio da aula. E aí... a gente então percebe isso. Então quando eu olho para Jó, eu vejo um pouquinho de justiça própria, de desejo de justiça própria. E com Deus nunca funcionou justiça própria, porque quando Ele olha do alto, Ele vê todos pecadores. Não existe nenhum justo sequer. E quando a gente olha para todas essas características que são reais, foi um grande homem de Deus, mas eu penso que ele tinha essa dificuldade. E isso serve de alerta para a gente. Porque Jesus chegou a dizer o seguinte: depois que você fizer tudo o que você fizer, você, no final das contas, diga o seguinte: eu sou apenas um servo inútil e não fiz nada a mais do que me mandou o meu Senhor.
Então a gente percebe que às vezes a gente faz muito, e quando a gente faz esperando apenas as respostas dos outros, o elogio dos outros, Jesus falou que a gente já recebeu a recompensa. Ministérios, vida social, vida com Deus, não pode ser vivida pensando no que eu vou receber dos outros. Se você for viver assim, você vai ser um eterno frustrado. Mais cedo ou mais tarde você vai se arrebentar. Eu estava conversando, acho que foi com o Homero esses dias, e eu estava falando com ele que... Está sendo gravado, né? Não tenho medo disso não. Que se o bispo ou alguém me chamasse para pastorear uma igreja de graça, eu iria. Porque é meu chamado, eu amo fazer. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser pastorear. E se eu não estivesse à frente de uma igreja, eu estava à frente de um GC. Se eu não estivesse à frente de um GC, eu estava em alguma coisa cuidando de pessoas, porque essa é a minha essência. E aí, quando a gente percebe isso, a gente sabe que está no centro da vontade de Deus. E de vez em quando os problemas vêm. O desemprego vem, a doença vem, a dificuldade vem. E ninguém está isento nisso. Tá? E não é pelo que você faz ou deixa de fazer que Deus é bom ou ruim, que problemas acontecem ou não. Não é nada disso. Na verdade, decisões, consequência de pecado, problemas gerados pelos outros. Jonas, por exemplo, a Bíblia diz que ele trouxe problema para os outros. Não tinha nada a ver com o dono do barco. O dono do barco está lá fazendo a viagem dele, de repente Jonas está no fundo do barco, e aí começa uma grande tempestade, o pessoal começa a jogar tudo fora, até que Jonas vai lá e fala assim, se vocês me jogarem no mar, acaba o problema. Ou seja, eles perderam um monte de coisa porque Jonas estava no barco. Era problema deles? Não, foi um problema gerado pelos outros. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Então o sofrimento, gente, vem muitas vezes com o propósito de Deus. Eu estou enfatizando muito isso para a gente poder entender que nem sempre vai tudo bem. A questão foi como o evangelista Homero falou, como que nós vamos nos comportar durante um momento de pressão. É isso que faz a diferença. Fala, Vivi. Não entendi. Exatamente. Quando está na luta, busca mais, mas nem todos. Tem gente que reclama mais. A fala de Jó, ela já repete essa declaração de Otimiro, que ele diz: antes conhecia de ouvir falar. Então, de repente, a informação que chegava para ele seria quanto mais fácil. Sim, pode ser. Depois ele diz: hoje te conheço vendo. Exatamente, pode ser. Ele chega a dizer a seguinte frase: ainda que eu quisesse dar 1000 desculpas, como apenas uma pergunta, não teria resposta. Não teria. Ele chega a dizer isso. E ele, no decorrer do livro, quando vocês forem ler o livro de Jó com essa visão, vocês vão reparar que ele chega em alguns momentos a criticar a justiça de Deus. Deus é justo. Tudo bem que ele seja justo, mas eu também sou. Agora, quem vai me colocar de frente com ele para poder conversar? E se por acaso eu quiser conversar com ele, quem vai contra Deus? É tipo dizendo assim, não importa o que eu faça, por mais que eu seja bom, Deus é Deus. Então, independente do que eu faça, não tem como mudar. Isso coloca em xeque um questionamento muito forte contra o caráter de Deus. Né? Porque não, mesmo que eu seja muito bom, reto e justo, Deus vai sempre achar um defeito. Então, a gente precisa entender essa verdade. Tá? E aí o pano de fundo sobre a vida de Jó, ele provavelmente, sobre o livro, né? Ele provavelmente é o livro mais antigo da Bíblia, tá? Até mesmo antes de Gênesis ter sido escrito, tá bom? Se passa na época dos patriarcas e na terra de Uz. Quem são os patriarcas? Tem 3, vou te ajudar. Começa com A, J e I. Isso, Abraão, Isaac e Jacó. Isso aí. Porque os 3 amigos que foram, os 3 amigos que foram eram daquela região. Eram tudo daquela região lá, de Uz, tá? Então, um dos poemas mais admirados, tanto na literatura antiga como na moderna, os prováveis escritores, Eliú, Moisés, o próprio Jó ou Jeremias, tá? Jeremias aí o profeta, mas está mais para Moisés, tá? Acreditam-se mais que tenha sido Moisés. Então, mude lá, sugere Moisés, e a palavra já para provar 23:10. Abre aí, Jó, capítulo 23, versículo 10. Para quem chegou depois, eu mandei o material já na apostila. Eu mandei o material hoje. Agora que eu acabei de mandar aí
no grupo, tá? E quem não está no grupo, quando passar a lista de chamada, coloca o nomezinho, o número de telefone, que vai chegar até você aí, tá bom? O que está escrito aí em Jó 23:10? Porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele sairei como o ouro. Porém ele prova o meu caminho, é isso? Ele sabe o meu caminho, provando ele... Provando-me ele sairei como ouro. Provando-me ele, sairei como ouro, tá? Então, ele está falando, é o versículo chave, tá? Sobre a questão da provação, de como Deus prova Jó, porque conhece o caminho de Jó, e essa prova vai fazer com que ele saia reluzente como ouro, tá bom? E a gente conhece o final da história de Jó, apesar de ter sofrido muito, mas a gente conhece o final de Jó, né? A tragédia aí. Capítulo 1, Deus permite tocar nos bens e na família, bois, jumentos empregados, ovelhas empregados, camelos empregados, filhos e filhas. Presta atenção nisso aqui. A gente tem uma tendência, irmãos, isso é uma escala geralmente que é trabalhada pelo inimigo, tá? Aqui tem um modelo, mais ou menos, lógico que não é engessado, tá bom? Mas aqui tem um modelo de como que o diabo trabalha na vida do ser humano, principalmente quando o ser humano ele é muito materialista, tá? Não estou falando que é o caso de Jó, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Quando o diabo ele vem agir na vida das pessoas, muitas vezes eles começam por onde? Pelos bens, vida material, trazendo uma insatisfação sempre, tocando em algumas coisas, gerando dívidas, gerando problemas. Eu fiz uma pesquisa algum tempo atrás, para minha surpresa, eu pensava que uma das maiores fontes de adultério, de divórcios entre os cristãos, para minha cabeça era a falta de relação sexual, e na verdade não é. O primeiro dizem que é diálogo e o segundo é problema financeiro. Em terceiro vem a questão sexual. Então não é falta de relação sexual que gera divórcio. Muitas vezes começa aqui. Excesso de dívida, problema, o dinheiro não dá. E nós estamos vivendo num tempo onde tudo está cada vez mais difícil. Não sei se é questão de país, não sei se é questão de governo, não sei se tem um cunho espiritual nisso, mas de um modo geral tudo está ficando mais caro. Tudo está ficando mais difícil. Antes você ia para o mercado com R$1.000, você fazia um comprão para o mês. Hoje com R$1.000, dependendo, você vai e volta 2 vezes no mercado e não consegue fechar a conta. Então o que é isso? Dificuldade. Está atingindo o quê? Os bens. Conseguiu atingir os bens, dependendo da situação familiar, pega a família. Depois começa a atingir as pessoas ao redor, te influenciando, trazendo algumas coisas, jumentos empregados, ovelhas empregados, camelos empregados. Isso tudo fala sobre situações financeiras e situações materiais que a gente tem. Por quê? Quando ele começa a atingir aqui, ele começa a gerar no coração do ser humano essa insatisfação. Porque na cabeça do ser humano, se eu estou recebendo todas as bênçãos de Deus, principalmente materiais, está tudo tranquilo. E se Deus tira? Foi esse o questionamento de Satanás. E se Deus começa a arrancar? Também você cerca ele com toda a sorte de bênção. Não tem um mosquito da dengue que pica um homem, que você está protegendo, manda teu anjo. Assim até eu sou bom. Assim até eu não reclamo agora. Foi o que Satanás falou. Tira tudo que ele tem. Arranca tudo, para ver se ele não vem e blasfema na sua cara. É o que Satanás falou. E essa é a acusação dele o tempo todo diante da gente. Tira tudo que a Aline tem. Tira tudo que a Josi tem. Tira tudo que a Vanessa tem. Coloca uma enfermidade. Aí cada um é cada um. Coloca uma enfermidade. Tira o namorado. Tira a família. Tira o filho. Tira a mãe. Tira o pai, para ver se ele não vem blasfema na sua cara. E é aqui que a gente entra em conflito, porque o diabo ele sabe onde apertar, gente. E eu falei com algumas pessoas algum tempo atrás, ele não tem pressa. Não tem. Ele derrubar você no começo ou derrubar no final, não interessa. O objetivo dele é te derrubar. Quer com 12 anos, quer com 30 anos, quer com 100 anos, não importa, ele quer te derrubar. E aí, sempre vai ser a mesma estratégia. Até que chega um momento que ele vai atacar onde? Aqui é que dói. Você que é mãe e pai, já pensou seu filho com resfriado, irmão? Você já fica arriado, não fica? A Antonella, algum tempo atrás, aí ficou moadinha. Eu falei, meu Deus do céu. Pulando. Aí quando fica moadinha, não quer nada, não come direito. Mas quando atinge o filho... Agora, quando a gente fala sobre enfermidade, imagine quando sai do nosso controle. Vai por veredas que a gente não gosta, vai por veredas que a gente não quer, princípio que a gente não ensinou. Imagina como é que é a cabeça.
Estava conversando com uma irmã esse final de semana, e aí ela está falando que o filho dela estava preso. Falou, pastor, não tenho o que fazer mais. Já tentei, já fiz, já falei tudo, mas sai e volta, sai e volta. É o que ele quer para a vida, e o que a gente faz? O que aconteceu aqui? O diabo conseguiu enredar esse filho e prendeu a vida dele. Aí, como é que faz? Se a própria pessoa, mesmo depois de ouvir o evangelho, não quiser partir para uma libertação, não tem o que fazer. A pessoa, infelizmente, ela vai precisar se converter, tendo Deus misericórdia, através do sofrimento. Aí entra aquela frase, tá, que todo mundo fala, não vim pelo amor, eu vim pela dor. Eu até desconheço pessoas que tenham se convertido assim, pelo amor mesmo. É mais fácil as pessoas se converterem pela dor, né? Tem algum problema que passa, alguma dificuldade. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 14. Aceitei, conheci. Com 17 eu me converti. Por que eu me converti aos 17? Deus tirou uma namoradinha que eu tinha. Aí eu comecei a buscar, igual um doido. Me dá. E nesse processo de me dá, eu fui me apaixonando por Jesus. Final das contas, ele me devolveu? Graças a Deus que não. Hoje eu estou aqui casado com a Rafaela, muito bem casado. Então a gente percebe que Deus tem um propósito. Mas isso aqui é um perfil. Então a gente precisa estar atento. Aonde que o diabo vai atacar primeiro? Nos bens, nas finanças. Ah, pastor, mas eu não tenho. Aí ele pula para um outro local. Então ele vai nas pessoas. Mas geralmente começa, porque isso aqui desestabiliza o ser humano. Sempre foi assim. E aí, qual que foi a atitude de Jó? Levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se em adoração e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E não pecou e não culpou a Deus. Toda tragédia que Jó viveu, em momento algum ele pecou blasfemando contra Deus. E aqui a gente já vê um ato de integridade muito forte na vida dele. E em segundo lugar, ele não culpou a Deus. Ah, está acontecendo porque Deus é o problema em si. A tragédia em si, ele não atribuiu a Deus. Agora, essa frase aqui eu vou falar para vocês. Ela é muito forte, tá? Existem muitas pessoas que falam sobre ela no velório. Você já ouviu falar isso? Pessoa quando morre, ah, irmão, Deus deu, Deus tirou, né? Bendito. Querido, não fala isso não. Pelo amor de Deus. Eu sempre digo, em velório, não sabe o que falar, fica quieto e dá um abraço na pessoa. Situações tristes de perda, nunca fala isso aqui. Deixa a pessoa falar. Se a pessoa quiser falar, é ela com Deus. Por quê? É muito triste a gente passar por isso. A dor da perda é uma dor quase que dor de morte, irmão. Você perder qualquer coisa. Alguns, lógico que a pessoa é muito mais grave, mas a pessoa que é um empresário e de repente ele decreta falência. Pensa na cabeça desse cara. A pessoa que tem muito recurso e de repente ele se vê tendo que comer miojo porque não tem o que comer. Nada contra o miojo, mas entende a proporção? A pessoa que ama o filho e aí de repente perde o filho. Como é que fica a cabeça da pessoa? Como é que fica a estrutura da pessoa? Se a pessoa não tiver um controle, um domínio próprio, uma identidade muito firmada, a pessoa pira. É por isso que na pandemia, o nível na verdade pós-pandemia também, o nível de suicídio disparou. Porque muitos empresários na pandemia não conseguiram segurar a onda. E pessoas que viviam numa vida de luxo agora estão tendo que comer arroz, feijão e ovo, igual todo mundo. Eu conheci empresários da cidade de Volta Redonda que fecharam restaurante, que fecharam um monte de coisa, e o cara foi trabalhar de garçom. E aí você fala, rapaz, mas o seu restaurante era gigante na cidade. Mãe, acabou, fechou, não consegui segurar. Porque quanto mais alto você está, mais alto é a sua demanda, e aí vai subindo, vai subindo. Só que de repente, gente, acontece uma zica dessa, como é que faz? Como é que segura? Né? Os grandes empresários, como é que sustentou os funcionários na pandemia? Foi complicado demais. Agora pensa no dono que perde tudo, que não tem o que fazer. Pensa na mãe que perdeu o filho, a filha, o filho que perdeu a mãe que não pôde enterrar. Covid, a gente viu os corpos, um monte de coisa. Imagina. Aí vem o crente abençoado, cheio de Deus, e fala um negócio: não saí, Deus deu, Deus tirou, Deus levou. Irmão, para pensar no meio do cemitério. Não dá vontade de dar um soco ungido de Davi no rosto? Não dá, não?
Dá, irmão, porque a gente é carne. Cada um sabe o seu sofrimento, cada um sabe a sua dor. Uma vez, um pastor estava desabafando com um outro pastor e está falando, está doendo, está difícil, está ruim. E tá o pastor só ouvindo assim, ó. E aí o pastor foi e perguntou, você não vai falar nada? Aí o outro pastor que estava ouvindo falou assim, vai passar. Chega momento que a gente não sabe nem falar, cara, vai orar. Não, mas eu já oro o tempo todo sobre isso, não tenho o que falar mais. O que a gente fala? Vai passar. E realmente passou, o pastor se ergueu, se levantou, tá? Então, é melhor a gente estar do lado, ouvindo, do que falando besteira. A gente vai ver isso aí dos amigos. Tá? No capítulo 2 aí, a gente vê que Deus permite, que o diabo permite tocar na saúde. Então percebe que o diabo ele começou a tocar por fora. Tocou nas finanças, tocou nos bens, tocou na parte material, tocou nos filhos, mas na mulher não tocou, tá? Isso é importante frisar, tá? Mas nos filhos, tocou nos filhos e lá. Aí depois o que o diabo faz? Tá, até agora não pecou, agora eu vou nele. Você deixa eu pegar ele? E aí é quando começa a tocar nele, feridas terríveis do alto da cabeça até a planta dos pés. Jó apanhou o caco aí de louça e se raspava sentado entre si. Sabe o que eu imagino aqui? Tem aquelas telhas aquelas pequenininhas, antigas pra caramba. Qual que é o nome daquela telha? Amianto. Eu imagino isso. Ou um pedaço de tijolo e ficar assim. Eu imagino isso. Ferida. Não existia, né? Mas a visão que eu tenho de Jó se esfregando era isso. Porque a dor era muito grande. As feridas eram muito grandes, chagas enormes, né? Quem já trabalhou no hospital aí já viu alguma coisa disso. Eu esqueci o nome que dá quando a pessoa fica muito tempo numa posição escária. E aí aparece aquelas feridas porque está muito tempo numa posição só, né? Então, qual foi a atitude de Jó? Confrontou a mulher, não pecou com seus lábios, amaldiçoou o dia que nasceu, sem motivo, perdeu tudo e ainda assim não pecou com os lábios. A mulher de Ló, ela fala um negócio muito interessante. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Geralmente, quando a gente escuta esse texto, a gente tem a percepção de que a mulher ficou maluca e doida e não quer mais. Existe uma segunda visão disso, que na verdade é de amor. A mulher amava tanto a Jó, mas tanto que ela não aguentava mais ver o sofrimento do marido. E aí ela vai e fala, cara, morre logo. Não dá, mas não aguento mais ver você sofrer. É preferir que você morra logo e resolva isso. E aí a gente entra naquilo que eu já falei algumas vezes, que a pessoa que comete suicídio, ela não faz porque ela quer morrer. Ela faz porque ela quer acabar o problema que ela está vivendo. E a única maneira que ela enxerga de acabar o problema que ela está vivendo é finalizando a vida. Então a mulher dele sugeriu que ele se matasse? A mulher dele sugeriu, não que ele se matasse, mas que ele pedisse a Deus. Quando ela fala amaldiçoa o seu Deus e morre, traz a ideia do seguinte: quem pode matar você agora é Deus. Então amaldiçoa logo Deus, briga com Deus e morre logo. É a sensação que tem alguns estudiosos quando olham essa visão dela. Uma mulher de mundo, bem financeiramente, cheia de saúde, de dinheiro, sem nada, todo doente. Todo ruim. Só que no final da vida de Jó, a gente sabe disso, Jó não devolveu uma mulher nova. Deus devolveu filho, tudo mais bonito, a Bíblia diz, mais bonito do que já eram as primeiras, muito mais bonitas. Financeiramente dobrou tudo que Jó tinha. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, mas com a mesma mulher. Imagina, essa mulher já tinha alguns filhos, de repente ela engravida de mais 10, mas a mesma mulher. E aí a gente percebe que o milagre, quando a gente começa a ter assim, pressupõe, a Bíblia não fala, mas que o milagre não apenas atingiu Jó, mas atingiu também a mulher que ficou junto até o final. Por quê? Porque ela precisou também ser restaurada na questão dela, física, para poder gerar os filhos de novo. É ou não é? Imagina aí, a pessoa tem 8 filhos, uma mulher. Hoje, já na nossa geração, já é complicado. Imagina aquele tempo. Aí, de repente, os 8 morrem. A Bíblia diz que ela tem mais alguns, depois de tanto tempo. Imagina.
Então, assim, houve todo um trabalhar de Deus que a gente não percebe, mas que aconteceu, tá? Então, quando Jó confronta a mulher, ele diz o seguinte: olha, eu recebi o bem de Deus, as coisas boas, não vou receber o mal também? Por que não? E aqui a gente entra naquela questão sobre o sofrimento, sobre as dores, sobre o processo que Deus quer que a gente passe. Como eu falei, todo homem de Deus que passa pelo processo de dor e sofrimento, porque Deus quer, quando acaba o processo de sofrimento, ele é elevado a lugares maiores. Não tem um homem na Bíblia que não... Ah, pastor, mas morreu. Igual Estevão. Estevão morreu. Foi apedrejado, teve um momento de dificuldade, Antônio lá, teve um momento de dificuldade dele lá. Pastor, mas ele morreu. Não, ele foi elevado. Porque a Bíblia não fala de nenhum outro mártir que Jesus estava de pé para poder recebê-lo. Só ele. Então eu penso que isso é uma elevação. Fala, Homero. E também é o seguinte, pastor, a Bíblia fala que Deus disse para Satanás: não só não toca na alma. Só não toca na alma. Por isso que a mulher não foi tocada. Porque a Bíblia fala que nós nos tornamos uma só carne. Tem dois corpos não habitam no mesmo espaço. Logo, parte dela se perdeu, parte se ali. Então, se Deus permite que a mulher morra também, mataria que ele está usando a alma dele. Parte de... É uma visão também. Não sei se vocês ouviram aqui, mas Homero falou algo importante. A Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne quando se casam. Então, Deus disse o seguinte: não toca na vida, não mata, não toca na alma, não quero que mate. Joia. Então, se eu sou uma só carne com a minha esposa, Satanás não vai tocar nela também, porque ela é minha esposa e não vai poder matá-la. Se matar, uma parte de mim morre. Tem um sofrimento, pastor, que você sente, e às vezes um outro muito maior de quem está com você há tantos anos, vendo o sofrimento. Talvez você já tenha perdido isso. Exatamente. Porque ela estava vendo, ela sentia muito. E ela não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Eu vejo a pessoa sofrendo num leito de cama, pegando caco para se raspar, e eu não tenho o que fazer mais. E aí pensa no psicológico dessa pessoa, pensa na cabeça, porque a gente julga, maltrata nessa mulher uma doida. E ele fala isso, você fala igual, é o desejo de todo homem, fala isso. Você fala igual uma doida, você fala igual uma maluca, não é nada disso. Mas imagina, então, essa segunda visão da atitude da mulher de Jó, e por que ela faz isso, é uma visão até mais aceitável, tá? Só estou trazendo porque às vezes a gente já viu muita gente criticando muito ela, né, na verdade, mas nunca tiveram essa visão de amor. Imagina, você vê uma pessoa que se ama tanto, sofrendo, você não tem mais o que fazer, não tem mais, já gastou tudo, já investiu tudo, já fez tudo, e agora? Agora, sei lá, entrega na mão de Deus. E ela ficou. E Deus restaurou. O que a gente percebe, né, irmãos, que a fidelidade e o compromisso com a pessoa que a gente tem até o final faz diferença. Tá? Noemi aconteceu isso, tá? E a Ruth aí, a gente sabe. Então, tragédia aí. Aí aparece aí aqueles amigos abençoados, tá? Eliú aqui, ó, que talvez tenha sido quem escreveu, tá? Tem os amigos de Jó aí. E esses amigos, eles têm algumas características interessantes. A gente tem Elifaz, Bildade e Zofar. E Eliú. Eliú é o último que fala. Mas esses três, eles vêm. Ó, pensa o seguinte. Você tem um amigo que não vê há muito tempo. Tem amigo assim? Tem muito tempo que você não vê. Mas quando ele vem para a Volta Redonda, ou quando ele está com você, você esbarra com ele, parece que você viu ele ontem. Não tem essas amizades assim? Então, pensa nesses amigos assim. Aí de repente tem um tempão que ele não vê você, mas ele escuta que aconteceu um monte de tragédia com você, ele precisa vir te ver. E aí quando ele vem te ver, ele vê a situação deplorável que você está. A Bíblia diz que esses homens, eles ficaram uma semana inteira sem falar nada, só olhando para o que Jó estava vivendo. Para pensar, um amigo seu, você está numa situação tão deprimente, tão difícil, de que o seu amigo, o melhor amigo assim da vida, chega para você e fica olhando para sua cara durante uma semana, sem falar nada, só olhando, para você ver o nível que estava a coisa. Eu não tenho o que falar para você, assim, eu tenho que pensar no que eu vou falar. E aí quando começa a falar, fala um monte de coisa que assim, faz algum sentido, mas
com um princípio equivocado. Porque na cabeça deles, o que aconteceu com Jó foi fruto do seu próprio pecado. E aqui está um problema grave que os cristãos cometem. Apontar os outros sem saber qual é a origem, só pelo que a pessoa está vivendo agora. Eu sempre digo, todo mundo tem uma história, gente. Todo mundo tem um passado. Todo mundo tem uma vivência antes de conhecer você. E até as pessoas que se conhecem há muito tempo, pode ter coisas no coração dela oculta que ninguém sabe. E aí, quando eu vejo uma pessoa que está envolvida com algum problema, com alguma coisa grave, eu chego para ela, isso aí é fruto de pecado. Eu, quando cheguei em Volta Redonda, eu fui acusar disso. Não, você está com algum pecado, não é possível. Você não rompe financeiramente, você não consegue nada. Você não tem um negócio legal, você não consegue prosperar. Você está com algum pecado escondido. Eu falei, gente, mas não estou, sou dizimista, faço tudo direitinho como Deus manda, não estou vivendo em pecado, não tem nada errado. E aí é esse momento que a gente se questiona. Poxa, se eu estou fazendo tudo certo, se eu estou debaixo da vontade de Deus, se eu estou no processo e todas as áreas da minha vida estão blindadas, e está alguma coisa ruim acontecendo, cara, só pode ser Deus que está fazendo, então eu tenho que segurar o processo. Né? Agora, se a gente tem algum problema, tem alguma área que está em pecado, alguma área que está em aberto, filha, eu estou dando aula agora, resolve vocês duas lá, tá? Só não se bate e nem se mata. É uma benção. E aí, aí eu perdi o foco. Aonde eu estava? E a pessoa acha que está em pecado. Então esse é o problema da gente acusar. Eu falo muito com algumas pessoas, vou falar que ela não está aqui hoje, ela não pode nem se defender, mas eu falo muito com a Rafaela, cuidado com as sentenças que você solta. Toma cuidado, às vezes fala umas coisas, umas palavras muito duras, sabe? Eu não vou nem falar aqui não, mas assim, solta umas palavras muito fortes, assim, sentenças, e às vezes não é. Então, esses amigos, eles vêm falando uma coisa, acusando, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós não temos que saber o porquê do sofrimento. Lógico que a gente precisa saber para poder tentar ajudar, né? Mas não para acusar. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu motivo pelo qual passa o que passa, cada um tem a sua vivência. Agora, eu ficar acusando a pessoa, querendo achar o motivo pelo que ela está passando, nós fomos levantados por Deus para poder ajudar e não acusar. Dá licença? O acusador faz isso muito bem. Não precisa de um filho de Deus estar acusando também, porque o diabo já faz isso tranquilamente. Então a gente precisa entender. E aí é que tem as características desses homens, tá? Ele é polido no sentido de falar muito bem, ter uma palavra muito boa, ser muito eloquente, mas ele era um religioso. Deus nunca erra. O que você fez para que isso acontecesse? Aí o acusador. Você fez alguma coisa, Vanessa? Não é possível. Você está passando por isso porque você fez alguma... Deus não erra. Aí acontecem dois problemas aqui. Primeiro, ele atribui culpa a Deus. Se está acontecendo com você é porque Deus quis. Deus não erra. Então foi Deus. Segundo, você tem algum erro que você fez para que Deus estivesse agindo assim. Então olha como é que isso acontece. Você já viu o crente fazendo isso? Ó, de monte. Por quê? Porque a gente sempre quer dar uma de santarrão. Sempre sou melhor. Eu não estou passando o problema que você está passando, então eu sou melhor que você, eu posso te dar lição de moral. Deus nunca erra, mas o que você está vivendo é porque... Agora, a gente sabe que existem certos momentos na vida da gente que as pessoas, elas realmente procuram problema. Você sabe disso ou não? A pessoa procura, e aí não tem o que falar, ué. Não, querido, você está passando isso por causa disso, que você está fazendo, ué. Aí não tem o que fazer. Eu tenho lido muito o livro de Provérbios, né? Estou lendo um capítulo por dia, além dos devocionais, e aí o livro de Provérbios fala muito sobre preguiça, sobre a falta do trabalho. E aí fala o seguinte, querido, se você não prosperar, ou melhor, se você não trabalhar, você não vai prosperar. A pobreza, ela vai vir sobre você muito rápido. O preguiçoso bota a comida na frente dele, mas tem preguiça de levantar a colher para botar na boca. Isso é muito sério. E aí é consequência das nossas atitudes. Se não trabalhar, não tem prosperidade, não tem jeito. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Bildade, ele era argumentador, ele era aquela pessoa que questionava muito. Já falava uma coisa, ele contrarrespondia e falava outra, mas ele procurou consolar com banalidade. Deus é justo, confesse o seu pecado. Deus é justo, ok? Mas você tem pecado escondido.
E a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente não souber quem a gente é, e a gente fala muito sobre identidade, gente, se nós não soubermos a vida que a gente está levando, a gente acaba caindo nisso aqui. E aí o que acontece? Se eu estou passando por alguma dificuldade, a pessoa vem para mim e fala assim: você está em pecado, confessa logo. Se eu não tiver firmado em Deus, eu falo: já que você está falando isso, agora que eu vou fazer besteira mesmo. Que agora, já que você está falando, é aquela questão que muitas vezes acontece, do homem ou da mulher ficar acusando o cônjuge de adultério, e o cara não está em adultério. O que ele faz inconscientemente? Então, já que você está falando que eu estou fazendo besteira, que eu estou ficando com um monte de mulher na rua, então agora você vai ter motivo. Aí pega e faz a cagada mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Zofar, ele era muito duro, se julgava aí, ó, senhor de toda a sabedoria religiosa. Se achava o cara, se achava o top, porque eu sei que é isso, e a gente conhece muita gente assim, ó, que se acha muito certo, se acha muito bom, melhor do que os outros. E aí o que ele fala? Deus é sábio, ele te conhece, ele sabe quem você é, ele sabe que você é ruim. O que ele está dizendo? Eu sou bom, mas sabe que a Andressa não presta. Ele sabe que a Vanessa é vaso ruim, mas eu sou bom, Deus me conhece, então eu não passo nada disso. Mas a Silvinéia não presta para nada. E aí a gente vai conhecendo pessoas assim, essas pessoas vão sempre acusando. Então nós temos que tomar cuidado. Aqui tem 3 características de amigos, e muitas vezes a gente faz isso. Sabe o que é interessante? Os 3 conheciam Deus, eram homens religiosos, porque quando eles vêm falando sobre Deus, não vem acusando sobre coisas da vida. Então a gente precisa tomar cuidado para não nos tornarmos esses homens. Tá, vai lá e conversa e resolve. Só não briga e não se mata. Vai lá. Isso. E aí vem o Eliú, que foi o último que conversou, mas ele era um jovem impetuoso. Deus é amor, Deus é bom, erga seu olhar e confie nele, porque ele é Deus. Eliú é aquele jovem que vem falando para Jó, fala: Jó, tem esperança, cara, levanta a cabeça. Mas ele tem um ensino interessante. Antes dele começar a falar, ele diz o seguinte: todos vocês que são mais velhos falaram, eu abaixei a cabeça e ouvi, mas eu vi muita falta de sabedoria em vocês. Agora vocês fiquem quietos, que quem vai falar sou eu. Por isso que ele é impetuoso. Agora eu é que vou falar e vocês vão me ouvir. E aí ele começa a falar e Jó não responde nada, não argumenta nada. Quando ele acaba de falar, a Bíblia diz que Deus se revela a Jó num redemoinho. Então a gente vê aqui processos. Existe o processo da acusação, existe o processo do que a gente se questiona se está certo ou está errado, existe processo na vida. Tudo isso faz parte do ser humano, tudo isso sou eu e você, tudo isso somos nós que vivemos isso o tempo todo. E aí qual que é a problemática? Cada um tem uma razão, opinião e explicação. Deixa eu te falar uma coisa, nem tudo que a gente passa tem uma explicação lógica não, tá? Nem tudo. Tem pessoas que têm uma enfermidade no corpo que não tem uma explicação lógica, irmão. É filha de crente, é filha de homem de Deus, é filha de mulher de Deus, mas deu, e aí? Tem alguma explicação lógica? Não tem. Você conhece alguns cristãos que morreram de câncer? Conhece, não? Eu conheço alguns. Eu não vou citar o nome aqui porque está gravando, mas na denominação nós temos um homem, um pai, que a filha dele nasceu com um problema crônico de respiração. Hoje a filha dele faleceu, acho que ela estava com 17 para 18 anos, crônica, ela andava com uma bomba de oxigênio para poder... E aí, o que ele fez de errado? Qual o problema? Não teve, irmão, não tem o que fazer, não tem o que falar. Aconteceu, consequência de pecado não dela, mas do fruto do pecado. Deus não nos criou para ser assim. Então, nem tudo tem uma explicação, nem tudo você tem que opinar na vida das pessoas, nem tudo você tem que falar, nem tudo você tem que meter o dedo, nem tudo tem uma razão. E a gente precisa ver aonde que Deus está nos colocando em relação a isso. De vez em quando as pessoas chegam para mim e falam que A, B, C ou D tem um problema. Fala, pastor, liga para a pessoa, fala, querido, se ela não me procurou, eu não me sinto à vontade de entrar na vida dela. Não me procurou, ué. Você entende isso? Não. Se a pessoa não te procura, é porque ela não quer que você faça parte da vida dela. Compreende? Ou não? É assim que funciona. Eu não tenho que me meter em tudo, eu não tenho que dar opinião em tudo, eu não tenho que falar em tudo. Não tenho, não é minha obrigação. Isso gera mais problema. Pontos a favor. Eles eram amigos de verdade. Estavam juntos no momento de dificuldade. Deus também levanta pessoas assim, que no momento da luta e dificuldade...
Na verdade, eles estão agindo muito na carne aqui, mas são amigos de verdade. Aquela pessoa que você às vezes passa por um problema, é aquela amiga lá do trabalho, sei lá, que você passa por um problema, alguma dificuldade, ela não é crente. Ela fala assim: amiga, vamos tomar uma cerveja comigo? Vamos pra balada, vamos, que aí você esquece. Ela quer ver o seu bem, ela quer ver você melhorar, mas talvez da maneira errada. É o que aconteceu com eles. Queriam ver o bem de Jó, queriam dar uma solução ao problema de Jó, mas agiram de maneira errada. Então eles eram amigos de verdade? Eram. Estavam com a melhor das intenções, mas agiram de maneira equivocada. Então a gente tem que tomar até cuidado com isso. Por isso que é importante a gente perceber o que a gente fala. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem muitas vezes resposta para tudo. Nem tudo é demônio, nem tudo é Satanás, nem tudo é problema psicológico, nem tudo. Às vezes a pessoa está com um monte de problema assim, a gente fala, é demônio, às vezes não é. E aí, eu sempre falo para a Rafaela: filho, cuidado. Se Deus não falou de maneira clara, não afirma. Porque a palavra nossa tem muito poder. Às vezes é caráter. Pensa o seguinte: a presbítera Viviane está fazendo o evangelista, ou até mesmo você está como crente, assim, uma referência, você está fazendo um aconselhamento com a pessoa, e a pessoa confia muito na sua palavra. Confia muito, acredita no que você diz. Aí você pega e fala assim: isso aí é demônio, isso é capeta, mas não é. Só que você, na carnalidade, fala que é. O que a pessoa vai pensar? Eu já vi gente destruindo quadro. Já ouviu isso, não? A pessoa entrava na casa e falava: esse quadro está carregado. Que isso? Já viu essa, não? Esse quadro... Meu Deus do céu. E aí a pessoa fica olhando assim: mas como assim? E olha o quadro normal com uma flor. Não, esse quadro, espada de São Jorge, irmão. E a pessoa começa a fazer as coisas. O que a pessoa na inocência faz? Você tem palavra, tem peso na sua palavra. O que ela faz? Pega o quadro, quebra o quadro, queima o quadro. Na verdade, por algo que você na carnalidade sentiu. Foi o que aconteceu com eles. Ô Jó, quebra esse quadro aí, cara. Tem pecado aí escondido, quebra isso aí. Agora, tem momentos que Deus revela. Tem momentos que Deus fala. Tem momentos que Deus mostra. Não sei se é verdade, mas alguns dias desses eu vi no Instagram uma mulher que estava chorando muito, né, sem entender algumas coisas que estavam acontecendo. O pastor foi lá e ele chegou e ele falou assim, chegou na cama e falou assim: quem deu esse colchão para vocês aqui? Foi fulano de tal. Ela é? Ele é. Aí ela me dá uma faca lá, pegou a faca, rasgou o colchão. Não sei se foi o colchão, se foi a cama box, não lembro o que foi. Que rasgou onde eles dormiam, abriu e tinha um boneco dentro. Foi oferecido, foi do diabo lá. Deus revelou. Então às vezes Deus revela. Mas por favor, se Deus não revelar, não fala que foi Deus, não. Fala que é você. Fala, querido, eu estou sentindo, eu estou vendo, eu estou achando. É eu. Porque quando a gente fala que é Deus, irmão, o peso é muito grande. A gente pode arruinar vidas. Então toma cuidado com isso. Assim diz o Senhor, pode tomar remédio para curar. Essa daí é doído. Tá. Deus está te curando hoje. Para de tomar o remédio. Assim diz o Senhor, você está curado. Deus não falou nada. Querido, você mata a pessoa. Nossa Deus, tá louco. Deus, quando vem falar dos três, ele usa a seguinte frase: fala e pede perdão, porque o tempo que vocês tiveram, vocês não falaram de mim a ele, da minha bondade, do meu amor. O tempo todo eles estavam usando ele. E isso é interessante, né? Aí no momento eu disse a bondade de Deus para ele, mas ele não precisou de lá. Não precisou, só quem foi corrigir foi os três. É interessante isso. Vocês veem o tempo todo eles falando de Deus. Aí quando Deus aparece, fala assim: vocês não falaram de mim. Olha que doideira. Porque não falou da essência, só apontou. E não é isso que Deus quer. Ô gente, vamos tomar um café, uma água lá, ir no banheiro. E daqui a pouco a gente volta. Dá uma pausa aí.